Oi, meus amores, tudo bem? Aqui é a Vivi Siqueira e tô aqui hoje para falar sobre uma coisa muito interessante, que é o auto-perdão. O auto-perdão é uma coisa pouquíssimo falada, até porque a gente não encontra muito materiais em literaturas de psicologia ou filosofia sobre isso, né? Então, quando a gente pensa em perdão, a gente imediatamente pensa em perdoar o outro, né? Em pedir perdão ao outro, perdoar o outro, né? A Sartre dizia uma frase que eu sempre repito: o inferno são os outros. E eu acho que isso é muito bacana, porque na verdade muitas vezes o inferno é a gente mesmo, né? Então, será que é só isso mesmo, perdoar o outro? Ou será que a gente também tem que se perdoar? Vamos pensar sobre a questão de pedir perdão, né? Então, qual é a origem da necessidade de pedir o perdão ao outro, né? É sentir-se culpado, essa que é a origem, né? A origem do perdão é a culpa. E eu acho que a gente pode até, inclusive, gravar alguma coisa falando só sobre culpa, mas nesse momento vamos se fixar a ideia do perdão. Então, o que podemos pensar sobre a origem da culpa, né? A origem do sentimento de culpa é a não aceitação. Isso nos leva ao auto-julgamento, à autocrítica. E muitas vezes a gente é muito cruel com a autocrítica, né? Inclusive severos, não só com os outros, porque a forma que a gente vê os outros, o julgamento que a gente faz com os outros é também o julgamento que a gente faz com a gente mesmo, né? O auto-julgamento e a autocrítica são as nossas autopunições. Mas por que você se castiga e se machuca tanto, né? Você deve se perguntar. Quando você não se aceita como você é, você termina por pensar que deixou de fazer algo, deixou de ser algo importante, que pensa que deveria ser. Tá lá no modelo do superego, né? É o nosso ego ferido, né? E por que a gente fala do ego ferido? Porque é o modelo ideal, o modelo perfeito. E quando a gente não cumpre aquele modelo que nós acreditamos ser perfeito, porque cada um tem um modelo de perfeição, a gente se sente culpado por não atingir aquilo que o pai e a mãe da gente dizia que tinha que ser, ou a forma como o pai e a mãe descrevia que tinha que ser, ou até mesmo os modelos que a gente mesmo criou ao longo da nossa vida, né? Então, a gente se culpa por não ter sido aquele modelo, né? Afinal, você pensa que deveria ter sido qualquer coisa menos você mesmo, né? É uma forma da gente isolar a nossa parte escura, né? Mas o que o outro pensa de você, né? O que você acha que o outro pensa de você acaba se tornando mais importante do que o que você pensa sobre você. Afinal, você pensa que deixou de corresponder às expectativas do outro e acaba se sentindo culpado por isso. Assim você pensa que você foi uma pessoa má, porque uma vez que você não corresponde à expectativa do outro, que inclusive muitas vezes a gente nem sabe qual era a expectativa do outro, a gente acredita saber, a gente induz-se a saber, né? A gente parte da premissa de que nós nos sentimos assim e o outro também se sente assim. Então a gente passa a pensar que a gente é mal porque não correspondeu à expectativa, né? O que gerou sofrimento e dor para todos os lados. E o resultado disso é o medo de não ser amado, né? Por que a gente se pune tanto? Ou por que a gente pune o outro com a questão do não perdão? Porque a gente quer mostrar para o outro que ele merece ser punido, assim como nós também merecemos muitas vezes. Merece não ser aceito, não ser amado. Não perdão significa eu não amo você. Você não merece ser amado e ser aceito. Você tem que ser excluído dessa sociedade. Então, você acaba entendendo que acaba, até inclusive na religião católica a gente fala que a questão do erro é o pecado, né? Eu acabo não usando muito a questão do pecado. Eu acho que o pecado é a ideia daquilo, quando a gente desvia da gente da própria natureza, eles chamam isso de pecado na parte religiosa, né? Eu acho que o pecado, na verdade, nada mais é do que você ir contra a sua própria essência, a sua própria natureza. Você se desviar da sua própria natureza, que é ser humano. E o que é ser humano? É errar mesmo, né? A gente vai errar, a gente vai aprender com os erros. Os erros não podem ser obstáculo de aprendizado. O erro nada mais é do que um jeito de se aprender a fazer a coisa de forma diferente. E até nos erros existem grandes oportunidades, né? Tanto no seu erro quanto no erro das pessoas para com você. Oportunidade de maturidade, de crescimento, de transformação do ego e coisas desse tipo. Então, é mais ou menos por essa linha. O auto-perdão tem muito a ver com a aceitação de que a gente pode não ser amado, ou que a gente merece ser amado, mesmo não sendo perfeito, né? Eu acho que a nossa natureza é o amor incondicional, inclusive, que não tem condição. Porém, a gente não foi treinado para isso por conta da castração, do superego, da forma que a gente vê a perfeição no mundo, da forma que a sociedade aplica a perfeição. Para ser perfeito tem que ser assim, para ser bom tem que ser assado, né? Não pode dizer não nunca, porque se você disser não, você é imperfeito, você é mau.
e coisas desse tipo, né? Mas eu acho que a gente tem o ego e a gente tem o lado sombra e o lado luz. E esse lado luz, muitas vezes, não vai aparecer a sombra, que são as suas imperfeições. E ok, tá tudo bem, todo mundo tem. Se sentir culpado é falta de amor incondicional para com você mesmo, né? Pior do que a gente não amar incondicionalmente o outro é a gente não amar aquele ser que convive 24 horas com você, da hora que você acorda até a hora que você dorme, né? Eu brinco uma vez uma frase eu li na internet, achei muito engraçado, né? Eu tentei fugir, mas aonde eu fui eu tava. E é mais ou menos assim, não adianta. É por isso que ocasiona tantas coisas, né? Dores físicas, surto de raiva, de agressividade, vingança, o não perdão, ele dá muitas sequelas, inclusive na própria parte física mesmo do corpo, problemas cardíacos, mau humor, isolamento social e por aí vai. Nossa, tem uma série de coisas que eu posso relatar para vocês. Então, diante de tudo isso, você precisa perdoar-se, né? E perdoar você é a oportunidade de compreender alguns aspectos de você que ainda não são perfeitos, que são imperfeitos e que necessitam de cura. Aonde está a sua dor? Está a sua cura, né? Não precisa de punição, precisa de cura. E é assim que você consegue ver você mesmo com amor e compaixão, sem o auto-julgamento, sem críticas cruéis, né? Sem punições cruéis, sabendo que você precisa apenas corrigir certos desvios da sua própria natureza, né? Então, inclusive uma delas, o desvio da própria natureza do nosso ego, é a falta de amor. O ego, ele normalmente está adoecido e ele está no egoísmo ou no egocentrismo. Eu tenho que ser o centro do mundo. Então, como o nosso ego hoje é muito machucado, muito doente, a gente precisa trabalhar ele para que isso não seja um empecilho para a nossa própria evolução, né? Então, primeira coisa, acolha-se, né? Se abrace, se acolha, aceita. Puxa, eu tive inveja mesmo, eu fui arrogante mesmo, eu fui vaidoso mesmo, né? Eu passei a perna mesmo, porque eu achei que essa pessoa podia passar a perna em mim, eu fiz isso na frente, né? Eu roubei mesmo, eu gastei mesmo, eu fiz mesmo, ok, eu fiz. Eu me orgulho disso? Não, mas eu fiz. E eu tenho que aceitar que essa é uma parte de mim que eu preciso curar. Então, se você faz autocríticas cruéis a você, você está se punindo e punição não cura, né? A culpa não é o que vai curar você, o que vai curar é o amor. Então, para de se sentir uma pessoa má, acolha e vê que você tem saída, porque uma pessoa má não tem saída, né? Ela é cruel. E não vou dizer que não existem pessoas más, existem. Mas o seu caso não é esse, provavelmente. O seu caso não é uma crueldade, é sim uma falta de maturidade em determinados aspectos que você ainda precisa desenvolver. Então, reforce essa ideia de se autoacolher incondicionalmente, se aceitar como você é, ou como você é nesse momento. Não significa que amanhã você vai continuar sendo assim. Tem diversas coisas que eu tinha na minha personalidade que eu fui modelando e que hoje desapareceram. Traços que não existem mais, né? Eu tinha um problema seríssimo com rejeição, eu consegui vencer isso e hoje eu me sinto muito confortável, inclusive se alguém me rejeita. Não é mais um problema para mim. Então, você vai curando, não é hora de você se julgar, é de observar, acolher, né? Eu sempre falo, né? Eu observo, eu respeito, eu acolho, eu libero. É assim que funciona, tá? Então, saber que a próxima vez que você vai falhar, você tem que começar a trabalhar nisso e não se punir, ok? Então, que tal começar a se amar incondicionalmente? Que tal começar a você se perdoar? Que tal sentir-se verdadeiramente livre para ser quem você é, entender as coisas que te desviam da sua essência e modelá-las em silêncio? Não precisa ser colocar isso para o mundo inteiro. Você pode simplesmente começar a se perdoar, né? Então, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo por cada ato, palavra, pensamento, sentimento, silêncio ou omissões que possam ter me prejudicado em algum aspecto do meu ser, em todos os tempos, níveis e dimensões. Inclusive que possa ter prejudicado uma outra pessoa. Eu me perdoo por emitir vibrações que possam ter prejudicado essas outras pessoas ao longo de todas as minhas existências, em todos os tempos, níveis e dimensões. Eu me perdoo pela falta de amor para comigo mesmo e para com outras pessoas. Eu me perdoo pela falta de amor para com a terra, para com a minha natureza, com a minha essência. Eu me perdoo por não ter reconhecido a minha própria natureza amorosa.
Eu sei que todas as minhas ações, palavras, pensamentos e sentimentos, silêncios ou omissões serviram de aprendizado e de estímulo para o meu crescimento. Portanto, para mim e para todos ao meu redor, não só a mim mesma. Eu sei que estou aprendendo, sei que sou ponte de aprendizado para outras pessoas e sei que em cada experiência futura terei condições de fazer melhor. Eu me acolho incondicionalmente, aceitando-me exatamente como eu sou e como estou nesta etapa da minha evolução. Sei que fiz o que eu considerei ser o melhor em cada momento. E sei também que posso me aperfeiçoar em cada passo do meu caminho, aprimorando cada ato, palavra, pensamento e sentimento, a fim de que o amor incondicional possa, por mim, se manifestar, aqui e em todo sempre. Eu invoco a presença do universo e do meu destino no meu coração para corrigir todos os meus erros, dentro e fora de mim. Eu invoco a presença do amor no meu coração para restaurar a todos que eu possa ter prejudicado através das minhas vibrações e também das minhas ações. Eu invoco a presença divina no meu coração para recolocar tudo novamente dentro da perfeita ordem natural e divina universal. Então eu curo meu coração para que eu possa curar as pessoas ao meu redor. Agora eu me sinto leve, aliviado. Eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo e eu estou livre. Ok? Beijo grande, fica com Deus.